Olá, sejam muito bem-vindos ao Hub Insights de hoje. Eu sou Leandro Diniz, CEO e fundador da Hub Education, e hoje a gente vai falar sobre um tema que me chama muita atenção, que é a neurociência aplicada à educação. Para isso eu tenho aqui comigo o João Hilton, ele que tem um currículo extenso, vou pedir que ele se apresente, mas já quero adiantar que ele é um dos idealizadores e também coordenador da pós-graduação de Neurociência aplicada à educação do Instituto Brasileiro de Formação de Educadores. João Hilton, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo bate-papo aqui conosco. Eu quero já te fazer a primeira pergunta, pedir que você se apresente e que também que você conte para nós um pouco de como a neurociência aplicada à educação surgiu na sua vida. Seja muito bem-vindo. Legal. Obrigado, Leandro. Obrigado pela oportunidade de poder deixar um pouco aqui das minhas ideias e do que eu penso a respeito de neurociência. Bom, neurociência aparece na minha vida numa pós-vida como músico. Eu sou formado em músico, minha primeira graduação é como compositor e regente. Trabalhei muito tempo nessa área e, de repente, eu me vi dando aula de música para professores. E depois me vi dando aula de música para crianças. Aí eu me apaixonei, na verdade, que interessante, né? Eu que era um apaixonado pela música, me apaixonei pelo ensinar ali, né? Não sei nem se esse termo, o José Pacheco vai dizer ensinar, não é possível. Mas pelo menos me apaixonei por essa coisa de compartilhar informações. Quando eu me apaixonei por dar aula, foi que eu comecei a investigar livros sobre cérebro, porque eu estava tão entusiasmado que eu queria chegar mais fundo naquelas aulas. Queria poder tocar aquele aluno mais desanimado, eu queria saber como funcionava. E nisso eu comecei a estudar os livros de neurociência. Paralelo a isso, eu comecei a fazer uma formação em psicanálise, fui para a área da psicologia, estudei programação neurolinguística, hoje trabalho nessa área, inclusive a SBC, que é uma empresa que eu toco aí, na área de comunicação e programação neurolinguística. Ou seja, daí tudo andou em direção a como conhecer o ser humano, na prática de aula, como educador. Então, ali para mim, Leandro, eu vi uma brecha imensa, ali, um espaço, que era assim, poxa, parece que as pessoas não estudam muito bem como as outras funcionam na área da educação. E parece que essa parece a lógica, porque se eu sei como o outro funciona, eu vou conseguir facilitar ali o processo. E nesse estudo vai, estudo vem, eu comecei a formular algumas ideias da área de programação neurolinguística e fui chamado para a primeira turma que teve no IBFE. Primeira de todas as turmas de pós-graduação, inovação em educação. Eu fui chamado para dar ali um módulo de programação neurolinguística, que era algo que eu estava estudando, mas ainda era músico, ainda fazia meus shows, tocava por aí. E quando eu fui dar aula de programação neurolinguística, foi que comecei um contato ali com a secretaria do Instituto, começamos ali uma mediação, eu, a Vanessa e o professor Alexandre Rezende, e disso nasceu, então, a pós-graduação, nós ali criamos juntos, em parceria, a pós-graduação em Neurociência Aplicada à Educação, que qual é o objetivo dessa pós? É ousado numa parte. Primeiro, ela vem atender o que o mercado nacional atende, que é passar o aporte neurocientífico voltado à memória, voltado a pensamento, voltado a foco, a atenção, passar esse aporte num curso de pós-graduação. Isso a gente cumpre. Mas o que é inovador? Eu sempre pensei, cara, que a parte da psicologia para um educador, até mesmo para um psicólogo, não era para ele aprender a como aplicar coisas em outras pessoas. Sim. E sim, como ele aprender a ele próprio se investigar, e aí ser humano que vai aprender como os outros também funcionam. Então, só que isso no início era assim, ia um pouco contra a academia, porque você está falando de autoconhecimento, você está falando meio de autoajuda. Mas falei, não, eu estou falando de cérebro, de forma como a gente aprende. E aí a gente teve o aval, a liberação do Marcelo Veras, eu conversei ali com ele, falou, não, João, a ideia é legal, toca para frente. E então nós temos uma parte de psicologia dentro dessa pós,
que é voltada a autoconhecimento, ao professor fazer questionamentos a respeito de si. Então, é interessante que, às vezes, na aula, Leandro, tem aluno que me fala assim, professor, mas você me deu aquela disciplina sobre tipos de comportamento e eu não sei como aplicar no meu aluno. Eu falo, mas não é para aplicar no seu aluno. Aquilo lá é para você. E aí, às vezes, ele fala assim, mas para mim? Mas não é para melhorar o aprendizado? Sim, você é veículo de aprendizado. Perfeito. Então, você precisa se investigar. Então, foi aí que nasce essa paixão aí, que você sabe que é interessante essa nossa entrevista, porque eu acabei de me lembrar, dirigindo, vindo aqui para minha casa, que vão ser completados agora 5 anos, agora no começo de agosto, da primeira turma de Neurociência Aplicada à Educação do IBFE, que foi uma turma 2015, segundo semestre. Então, a gente está comemorando esses 5 anos, né? Professor, e nesse processo, né, ao longo desses 5 anos, dessas turmas que foram formadas, como que você enxerga, e acho que não só por essa mostra, mas por todos os estudos que eu sei que você conduz, como que você enxerga essa disciplina, essa competência, não sei se eu posso chamar assim, me corrija se estiver errado, na formação dos professores? Porque a percepção que eu tenho, e aí me corrija se eu estiver falando alguma besteira, é que não é um assunto novo, é um assunto que já se discute há muito tempo, mas que ainda não foi muito bem introduzido ou da maneira como deveria na formação dos educadores. É isso mesmo? Mas eu acho que hoje, ainda bem que hoje, nos tempos de hoje, a gente consegue muito mais clareza para explicar isso, né? Trazer isso de forma bem mais clara. Vamos pegar o seguinte. Primeiro, Leandro, neurociência é um campo vasto. Que se a gente falasse um cara se propor a estudar neurociência no campo todo, ele vai passar a vida inteira Sim. E não vai dar conta. Então, a gente primeiro precisa entender essa neurociência aplicada à educação. Qual recorte desse estudo do cérebro, né? Neurociência, estudo do cérebro, qual recorte que nós vamos usar para estudar quando nós estamos falando de educadores? Perfeito. Então, nós vamos falar memória, como que funciona o cérebro nos processos de memória, de atenção, no processo de aprendizado. Hoje nós sabemos, através de aparelhos de ressonância magnética funcional e tantos outros, nós sabemos a área específica que atua durante certos aprendizados e quais substâncias químicas estão sendo liberadas ali durante aquele processo. Nós temos um mapa maravilhoso disso. Mas olha só, você pensar nesse dado neurocientífico, esse dado que o cara do laboratório tem, que o neurocientista tem, para nós é meio uma batata quente. A gente não sabe meio o que fazer com um dado desse. Se eu falar assim para você, você é educador, eu sou neurocientista, eu falo, Leandro, olha, quando o seu aluno está aprendendo mesmo, ele está com uma dosagem bem alta de dopamina, um pouco de noradrenalina e um pouquinho de serotonina. Ah, legal. O que eu faço com isso, né? O que eu vou fazer com isso? Então, aonde entra o processo da educação? Veja, se sabemos que quando alguém está num estado de dopamina, ou seja, com bastante dopamina ali presente, ele está num estágio bom para aprendizado, quais tipos de adaptações, sejam elas mecânicas, sejam elas instrumentais, que nós podemos fazer, palpáveis, para criar disparos de dopamina, na verdade, disparos de bem-estar naquele aluno durante o aprendizado. Você entende o que nós queremos? Sim. Ou seja, como que eu posso simular? Olha que interessante. Eu sei que um aluno, quando ele está na frente do videogame, não na aula dele, vamos pegar um menino aí de 9º ano, ele está ali na frente do videogame, cara, esse menino ele vai ficar das 8 da manhã do domingo, você sabe disso, até as 8 da noite jogando aquilo, mudando de fase. Leandro, Sim. Subindo o morro, o cara vai lá, o inimigo mata, ele desce o morro. Daí ele sobe o morro, o inimigo, ele fica testando milhares de formas. Ele usa o cérebro humano da forma que é o sonho que um professor tem, que um aluno faça. Perfeito. Ou seja, aquele ser humano já faz o que a gente quer, nós não temos que ensiná-lo a isso. O que nós temos é que propor um sistema de aula, de aprendizado, de ensino,
que consiga tocá-lo emocionalmente. Eu não quero ser romântico, eu quero ser científico. Sim. Tocá-lo ali quimicamente, emocionalmente, para que ele se sinta engajado, motivado, seguro, para que ele veja um motivo para aquilo. Olha, não querendo ser um crítico aqui, me perdoe todos os professores, Fica o à respeito que eu vontade. tenho, eu sou professor há todo esse tempo, mas realmente quando um aluno você vai ensinar sobre a Guerra dos Farrapos para ele, e que ele fala assim, por que eu preciso saber da Guerra dos Farrapos? E você fala, porque isso é importante. Você percebe que você não gera um link de motivação. Sim. Agora, se existe uma história, um projeto, algo por trás dele saber sobre a Guerra dos Farrapos e aquilo significar algo para a vida dele, aí o cérebro dele tem liberação química positiva, aí ele vai ser tomado por um certo tipo de química cerebral que é da criatividade. Assim, que eu acho que é o que falta muito para nós. A criatividade, Leandro, ele vai desde o campo da terapia até o campo do marketing. Porque eu falo assim, ó, tem gente que não é depressiva porque é criativa, porque a vida dela levaria ela à depressão, mas ela Sim. não é, porque ela consegue criar ideias, fazer da vida dela uma outra história. Então isso é algo que eu penso que nós temos que trabalhar dentro da sala de aula, estimular emocionalmente um aluno. E nós já temos subsídios técnicos, nós temos a neurociência, nós sabemos o nome até das substâncias que são liberadas. Eu sei que muita coisa ainda é difícil de se pensar, porque se eu pegar você, levar você, Leandro, para uma praia maravilhosa, com vento numa temperatura ideal, fala, Leandro, vamos caminhar por aqui que eu vou trocar uma ideia sobre PNL com você. Cara, é claro que está tudo propício para você aprender. Mas agora nós temos que pegar essa experiência e trazer para um cotidiano de 40, 50 alunos, numa escola de periferia. Eu sei que fala assim, cara, mas como que eu vou fazer essa mágica? É para isso que existe o nosso curso. É para que a gente fomente ideias, possibilidades, para que junto a gente possa trabalhar essas ideias e criar esses caminhos. Esses caminhos estão sendo criados, nós somos pioneiros. Agora, E é por isso que esse processo começa no educador, né? Porque muitas vezes ele mesmo já traz todas essas barreiras que a gente sabe que são reais, que existem, especialmente quando a gente fala de educação, que nem no exemplo que você deu de uma escola na periferia, e aí o professor perde a capacidade, digamos assim, ou acaba esquecendo o propósito vocacional que levou ele para aquela profissão para construir esse universo em que os estímulos certos são oferecidos para os alunos. É por isso que você começa pelo educador, é isso que eu entendi? É isso, é isso. E tem bastante coisa aí bem profunda, viu, Leandro, se a gente for falar. Quando você está num país onde a sua profissão não é bem remunerada em relação a outras, Tá. Vamos pensar assim, em relação a outras profissões, a sua profissão não é remunerada, onde você se vê desassistido, onde, por conta de ter um sistema obsoleto, o aluno não se enquadra mais. E ao não se enquadrar mais, ele passa a te enfrentar. E onde você não tem ferramentas para saber como agir, a educação ela começa a virar um caos, um Saigon, é um lugar que todo mundo quer fugir. Então, esse educador, ele, como você falou muito bem, ele se desconecta do propósito. Porque é ser humano, porque tem sentimento. Porque ele vai falar, poxa vida, mas a minha esperança, porque assim, eu não posso depender do que virá de governos, de políticos, não é isso. Eu estou dentro do chão ali, do ensino. Sim. O que eu penso é, se eu mostrar para um educador ferramentas para que ele facilite o processo dele, e eu conseguir tocar o coração dele do quanto é importante a profissão que ele tem, e que se nesse momento está ruim desse jeito, esse momento está assim, mas vamos nos desenvolver. Leandro, sabe aquela história de fique pronto para a oportunidade? Não tem assim? Você quer trabalhar no exterior? Então saiba falar já inglês, se prepara, porque se aparecer, você vai falar, agora eu vou aprender inglês, já era. É isso aí. Então nós, educadores, cara, isso vai melhorar. Eu penso em música a gente trabalha sempre tensão e repouso. Fala assim, a vida acontece porque ela fica tensa e repousa. Tensa e repousa. Não vai ser sempre assim. Então isso vai melhorar. Então, aquele educador que já estiver engajado, já entendendo que há caminhos, há possibilidades, cara, esse cara está pronto para esse futuro
tá aí, né? Esse futuro que é logo depois do confinamento. Então eu já vou aproveitar o gancho, né? O tempo passou rápido aqui, não vão faltar outras oportunidades para a gente conversar, mas para endereçar já a última pergunta, em cima dessa palavra que você citou, que é o futuro, né? Você, João, como educador, como empreendedor, como artista, enfim, todas essas personalidades que você reúne, como que você enxerga, né, trazendo todos esses elementos de uma jornada muito rica que eu tenho o privilégio de acompanhar, a sua trajetória na educação, como que você enxerga o futuro da educação nessa era que a gente está chamando, não sei nem se da maneira correta, mas de uma era pós-Covid, né, na sua percepção, e aí também dentro do campo da neurociência, o que você enxerga aí para o futuro da educação? Tá. Ó, a primeira coisa, até acredito que vão voltar às salas de aula e nariz na nuca um do outro, até acredito. Mas para mim está fadado esse caminho, porque nós não vamos mais aguentar. Leandro, eu acho que nós tivemos, tanto como pessoas, seres humanos, a experiência forçada. Ou seja, nós experienciamos outros tipos de aprendizado, outros tipos de interação. Eu sei que muita gente fala o lado negativo, que nunca se teve tanta separação como antes, mas talvez porque era necessário para começar tudo de novo, para acabar os mal entendidos. Então eu penso que esse ensino híbrido, meio presencial, porque é importantíssima a interação, pelo amor de Deus, a gente sabe disso. Mas boa parte do que era interação poder ser à distância. Agora, o que cabe é uma grande pergunta. Ao invés de te dar uma resposta, eu vou te dar uma grande pergunta que eu já venho fazendo. Aliás, estou com um livro programado aí com a professora Júlia Marinho, que chama Neurobiologia da Comunicação Emocional, para deixar essa pergunta para a gente. Para lá no congresso a gente também poder falar dela. Como é esse cérebro? Como funciona esse cérebro que só agora a gente vai saber? Híbrido. Como que é esse aprendizado? Porque eu tenho a impressão, Leandro, que uma coisa vai facilitar a outra, que vai dessobrecarregar. Eu tenho a impressão que aquela carga, aquele conteúdo pesado da escola vai se aliviar e vai passar para a parte híbrida. Ali o cara assiste quando ele quiser aquele conteúdo e compre lá no final a carga horária. E o contato humano com o educador vai para o lado emocional, socioemocional do fator. Sim. Esse professor tira essa carga de conteúdos, se trabalha e trabalha o ser humano junto com o outro. Deus me ouça. Amém. A gente tem feito uma rodada, né, de bate-papo com educadores e as respostas elas vão nesse sentido mesmo, viu, João? De que há um processo de ressignificação, né? Acho que tanto do ambiente digital como do ambiente presencial, porque também especialmente para os jovens, para as crianças, não é simplesmente gravar uma aula e apresentar ali, né? Qual é a linguagem que traz esse encantamento, que também libera esses estímulos, essas substâncias que você citou, porque aí tem o ponto do digital também, para fazer uma comparação rápida com o exemplo que você deu do presencial, que é o seguinte, né? Por que às vezes a gente se engaja em uma série e assiste ela o dia inteiro, né? Como do exemplo que você deu do videogame, e aí na hora de assistir uma videoaula parece que aquele negócio é tão cansativo, né? Então acho que é uma ressignificação do processo de aprendizado digital e é uma ressignificação, essa obviamente ainda mais dramática, do processo de aula presencial. Então a sua resposta ela está muito conectada aí com o que a gente também tem ouvido de outros educadores. João, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela rica conversa, espero que a gente tenha outras oportunidades também de falar de mais coisas, né? Eu sei que o seu repertório é amplo, dá para falar de meditação, dá para falar de música, tem muita coisa ainda para a gente conversar, mas desde já, obrigado pelo seu tempo e obrigado também por ser um dos nossos palestrantes do 4º Congresso Brasileiro de Tendências e Inovação na Educação, que esse ano não vai ser presencial, mas vai ser em formato de série, vai ter uma dinâmica realmente inovadora e eu sei que você vai fazer parte desse show aí, como sempre faz. Legal, Leandro, muito obrigado aí pelo convite, um prazer aí poder conversar com você. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Em frente com a educação. Isso aí.